Amém. Nossa, eu já estou maravilhada com tudo que eu vivi até aqui. Você já foi abençoado também? Amém? É sempre uma alegria muito grande estar aqui, mas também um desafio imenso. Diante de uma semana muito difícil, cá estou eu para ministrar ao coração da igreja a convite do meu amigo e irmão David. E eu estou aqui para falar à igreja, ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração sobre essa temática: livres, vivendo em liberdade. Liberdade em Deus. E para isso, o texto sugerido está lá em Salmos 139. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, que você acessasse o seu celular, mas que mais do que isso, você abrisse a sua mente e o seu coração para tudo aquilo que Deus vai falar hoje ao seu coração. É um salmo muito conhecido, mas eu tenho plena convicção que o Senhor vai falar mais uma vez de forma inédita ao seu coração. Amém? Então abra sua mente, crie expectativas, esteja sensível à voz de Deus. Meu desafio nesta noite é levar a igreja a celebrar a forma única e maravilhosa que cada um de nós foi formado, foi criado, e como Deus nos liberta para sermos nós mesmos, livres para ser eu. Vamos ler. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de Ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de Ti com maldade. Em vão rebelam-se contra Ti. Acaso não odeio os que Te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra Ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo Te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém. Davi está mostrando aqui para nós de forma incontestável o conhecimento, a presença e o poder de Deus. Davi nesse salmo começa a descrever os atributos de Deus. Ele destaca pelo menos 4 atributos nesse salmo. Do verso 1 ao verso 6, ele fala sobre a onisciência de Deus, o pleno conhecimento de Deus a respeito de todas as coisas. Ele continua o salmo e vai falando nos próximos versos, do 7 ao 13,
sobre a onipresença de Deus. Não há um só lugar onde Deus não possa estar. E ele vai descrevendo nos próximos versos, falando sobre o poder de Deus, o poder dele em nos criar de forma extraordinária, assombrosamente maravilhosa. E ele termina o Salmo com o quarto e último atributo, que é a santidade de Deus. Ele coloca a santidade de Deus fazendo um paralelo ao pecado e à santidade de Deus. Ouso dizer a onipureza de Deus. Será que isso existe? Mas fato é que Davi mostra para a gente que nós não podemos escapar e não podemos fugir desse Deus todo-poderoso. E sabe, queridos, falar de liberdade que temos em Deus, não dá para falar, não dá para começar por quem Deus é. Eu não tenho como falar de liberdade em Deus sem nos aprofundarmos do pleno conhecimento de quem Ele é e quem nós fomos feitos para ser nele. E então Davi mostra para a gente esses atributos do Senhor e nos faz refletir. E o título da nossa conversa hoje é Renda-se. E pode parecer um pouco controverso falar de rendição num contexto de liberdade, de sermos livres. Mas não podemos ser livres sem estarmos rendidos, primeiramente, ao conhecimento absoluto de Deus a nosso respeito. Nós hoje somos convidados e desafiados a nos rendermos diante desse conhecimento absoluto que Ele tem sobre mim e sobre você. Se nós mesmos não nos conhecemos completamente, nós temos um Deus que nos conhece muito bem. Não só nos conhece, como nos sonda, é o que diz o verso 1. Ele conhece todos os nossos movimentos, é o que diz o verso 2. Ele sabe quando eu trabalho, quando eu descanso, quando eu assento, quando eu levanto, quando eu faço bem, quando eu faço mal, tudo lhe é conhecido. Mas ele vai mais além. A palavra diz que ele esquadrinha o nosso andar e o nosso deitar. Esquadrinhar é colocar uma lupa, é conseguir penetrar nas camadas mais profundas, naquelas que a gente acha que está escondido. E o nosso Deus faz isso. E ele continua, Deus nos cerca por todos os lados, conhecendo a nossa vida como jamais alguém poderia fazer. Esse é o nosso Deus. Diante do conhecimento do nosso Deus, nós ficamos rendidos, completamente rendidos. Mas nós precisamos, em segundo lugar, estarmos rendidos diante da presença de Deus que nos acompanha onde quer que nós vamos. A presença de Deus está em todos os lugares. E é isso que fala os versos 7 ao verso 12, essa onipresença de Deus. E o verso 7 diz, é impossível ausentar-se do Espírito de Deus e de fugir de sua face. E o salmista então começa a conjecturar, começa a pensar nas possibilidades. Tanto os mais altos céus como o mais profundo abismo não seriam esconderijos seguros para nos escondermos da presença de Deus. E ele continua nos versos 9 e 10, os confins dos mares não estão fora do alcance da onipresença de Deus. Nem mesmo as trevas, o salmista continua, podem nos encobrir dos seus olhos. Para ele, treva e luz é a mesma coisa. Ele pode fazer da noite dia claro. Esse é o nosso Deus. Onipresente, está em todos os lugares. Deus é inescapável. Fala aí para o seu irmão do seu lado, em relação à presença de Deus, estamos num beco sem saída. Fala aí. Não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Mas em terceiro lugar, precisamos nos render ao poder de Deus, que nos fez de forma tão extraordinária. E esse é o ápice da palavra desta noite, sobre a forma extraordinária que você foi criado. Mas eu preciso aqui, antes de mais nada, falar e mostrar quem é esse Deus que te fez de forma tão extraordinariamente.
de modo assombroso e maravilhoso. Esse é o nosso Deus. E diante de tudo isso, nós precisamos dar graças. O pecado pode até nos fazer fugir dele de forma tola, porque o salmista está aqui para dizer que é insano tentar fazer isso. É insano tentar fugir da presença do Senhor, do conhecimento que Ele tem ao nosso respeito, do poder dEle. É insano. Ao invés disso, nós devemos dar graças a Ele pela forma tão maravilhosa que nós fomos formados. E embora nosso corpo tão frágil, mas de uma complexibilidade indescritível, a ciência mostra, e aí os médicos podem me ajudar melhor nessa parte, diz que em nosso corpo, há cerca de 60 trilhões de células vivas, correndo todas pelo nosso corpo. E em cada uma dessas células vivas há uma fita de DNA medindo 1,70 m de comprimento, contendo todos os seus dados genéticos. Todos. Você imagina 1,70 m em cada uma dessas células, sem embolar, sem dar nó, funcionando em mais perfeita sintonia, harmonia? O Senhor nos criou dessa forma, meu querido, extraordinariamente maravilhosa. E nós louvamos a Deus por isso. Nós bem sabemos que código de vida, código DNA, ele não é adquirido espontaneamente, ele não é fruto de uma explosão cósmica, muito menos de evoluções de milhões de anos. Código de vida é plantado, é colocado em nós de forma proposital pelo nosso Criador onipotente, amém? É Ele que coloca em nós o seu DNA, meu querido, com todas as suas características. Esse é o nosso Deus. Ele não só nos viu informe ainda, substância informe, como diz o verso 15 e o 16, mas também escreveu todos os nossos dias em seu livro, quando nenhum deles ainda existia. Isso é puro poder. Isso é puro poder do Criador. E nós ficamos extasiados. O salmista diz que só nos resta ficar extasiados diante disto. Sobretudo, também diante da nossa limitação e da nossa incapacidade. O salmista diz que a nossa mente não compreende, não dá para compreender. Mas você pode estar se perguntando por que estarmos falando de todos esses atributos do Senhor. E a primeira verdade que eu preciso te falar essa noite é que nossa liberdade começa entendendo quem Deus é. Nossa liberdade começa entendendo quem Ele é, para depois entendermos quem nós somos nele. Conhecer a Deus cria em nós um espírito de louvor e gratidão pelo que Ele é e pelo que Ele faz na minha vida. Ter conhecimento sobre Deus reflete e afeta diretamente as nossas reações e as nossas ações, especialmente em tempos de crise, em tempos de dor, de injustiça, de dificuldade. Saber quem é Deus, meu querido, te ajuda a entender quem você é e quando você passa por esses momentos, que com certeza vêm, com certeza chegam, e nós somos prova viva disso. Mas quem Deus é nos permite entender quem de fato somos nele. E que Ele tem todo o cuidado e toda a ciência sobre nós, nada foge do seu controle. A vida dentro do amor de Cristo, Jesus, o nosso Emanuel, Deus conosco, muda as nossas mentes e o nosso coração para sempre e continuamente, até chegarmos ao nosso destino final. Conhecê-lo e se aprofundar em conhecê-lo muda as nossas perspectivas enquanto aguardamos aqui nesta vida. E nós precisamos nos render a esse conhecimento sobre nós, a essa presença que nos cerca e a esse poder do Senhor sobre nossas vidas.
Nós precisamos entender que a jornada de cada coração humano aqui nessa terra é única, é intencional e também intimamente conhecida do Criador onipotente. E sabe, queridos, o inimigo de nossas almas, ele quer nos enganar. Muitos dos truques dele em relação a quem nós somos, e nós entendemos que ele quer que saibamos meias verdades sobre quem Deus é e quem nós somos. Mas nós já aprendemos que meias verdades significam mentiras inteiras, né, pastor? Na série de mensagens que nós acabamos de sair, punindo o inimigo, nós aprendemos que meia verdade é igual uma mentira inteira. E o adversário tem tentado confundir a sua mente com meias verdades. E eu estou falando aqui para você, igreja de Jesus, jovem, adolescente, adulto. Muitas vezes nós temos um olhar distorcido de quem nós somos e de quem Deus é. Nós temos pego metades de verdades, ou seja, mentiras completas, e temos feito os nossos discursos e as nossas reflexões em cima dessas meias verdades, confundindo e distorcendo a verdade. E é a verdade que te liberta, é a plena verdade que faz você ser livre. E que nessa noite você entenda de uma vez por todas quem você é em Deus e quem Ele te formou para ser, amém? Que você não saia daqui com outro pensamento, com um pensamento a menos do que aquele que Ele já disse a seu respeito. Mas quem nós somos? Nós até aqui falamos da pessoa de Deus, seus atributos, quem Ele é, mas quem nós somos nele? Os próximos versos vão dizer, no verso 13 disse: pois você criou meu ser mais íntimo, tu me tecestes no ventre da minha mãe. Verso 13. Em primeiro lugar, quem nós somos? Somos intimamente conhecidos de Deus. Antes mesmo de sermos conhecidos por nossa mãe, antes mesmo de existirmos, o Senhor já tecia em nós cada detalhe de quem seríamos. E essas visões críticas que nós temos não pode ter poder sobre nós, porque Ele já falou quem nós somos. O Salmo 139 nos ajuda a entender quem nós somos em Deus e quem os outros são, o nosso próximo. E aí a gente para de ter aquela visão crítica dos outros, porque a gente consegue entender pela palavra o que Deus já disse, que eu sou e que o seu irmão aí do lado é também. Entender quem você é e quem o seu irmão é, muda a sua perspectiva, muda a sua postura diante dessa jornada que a gente tem de servos do Senhor para esse tempo. E eu queria abrir um parênteses nessa hora, porque enquanto eu estudava, meditava nessa palavra, o Senhor incomodou demais ao meu coração, em relação a hoje, eu ter que fazer aqui, proferir aqui, né, uma palavra de bênção, aonde um dia foi proferida uma palavra de maldição. E o Senhor me incomodou profundamente em relação a isso. Porque nós temos muitos jovens, adolescentes, pessoas adultas doentes do físico e da alma, por não saberem quem são e por acreditarem em mentiras que um dia foi proferida. Então hoje eu estou aqui para declarar uma palavra de bênção sobre a sua vida. Dizer que você não é fruto do acaso, você pode não ter sido planejado pelo seu pai, pela sua mãe, você não é fruto de um descuido, você não é fruto de um pecado, mas você é fruto de um sonho e de um projeto do Senhor. Você foi sonhado, você foi muito bem planejado, você é obra da criação. E que você não aceite nenhuma palavra contrária a essa. Porque se proferiram uma palavra contrária a essa, foi mentira.
E a palavra está aqui para nos guiar em toda a verdade. É essa verdade que vai te libertar. É essa verdade que vai trazer novidade de vida para você. E nessa noite a gente repreende, no poder que há do nome do Senhor, toda palavra contrária a essa, dizendo que você não é digno, que você não é amado, que você não é querido. Repreenda, querido, repreenda na sua vida, que hoje a palavra é de bênção. Eu libero uma palavra de bênção onde um dia foi proferida uma palavra de maldição, e eu estou aqui para dizer que você foi liberado sobre sua vida a bênção de ter sido formado, de ter sido muito bem planejado por um Deus magnífico, que faz tudo magnífico. Amém? Que você tome posse dessa palavra nessa noite e que você acredite na verdade que te liberta, que é a palavra de Deus. Amém? Se renda à voz do seu Criador nesta noite. Se renda ao pleno conhecimento. A presença dEle, ao poder. Não permita que nada tire você do teu foco, de quem você foi muito bem planejado para ser. Alguém falou que Deus tem perfeito conhecimento sobre nós, um teólogo aí. E todos os seus pensamentos e ações estão abertos diante dEle. Está só parafraseando a Bíblia, que a palavra também fala sobre isso. Todos os nossos pensamentos estão abertos diante de Deus. E aí eu fico imaginando, né? Será que, se as pessoas soubessem o que a gente pensa, será que elas escolheriam estar perto de nós? Ou elas se afastariam? Será que se as pessoas soubessem lá no nosso íntimo o que a gente pensa? Porque, querido, o fato de ter sido feito maravilhosamente não nos imune de pensamentos contrários, de pensamentos desonestos. Paulo diz que a gente tem que lidar com isso todos os dias e matar isso todos os dias. O fato de ter sido criado de forma maravilhosa por um Deus que é totalmente puro, não nos imune, não nos deixa livre desses pensamentos desonestos. Mas Deus, mesmo sondando e conhecendo cada pensamento, não só o bom, mas o ruim, preferiu se aproximar de nós, amém? E nós precisamos dar graças a Ele por isso. Em relação aos pensamentos desonestos, a palavra nos aconselha a levar cativos a Deus. E levar cativo é estar rendido. Não estamos imunes desses pensamentos, queridos, mas somos intimamente conhecidos por Deus, não só exteriormente, mas internamente. Ele sonda lá as intenções do nosso coração. E muitas vezes em nossa mente povoa pensamentos que não condizem com aquilo que Deus quer de nós. Isso é fato. Mas uma notícia boa eu tenho para te dar essa noite. O sacrifício de Jesus negou a vergonha que compelia Adão e Eva lá no jardim. E nega a minha vergonha, a sua vergonha, a nossa culpa. Diante do Senhor nós não precisamos ter reservas. A gente pode estar totalmente aberto a Ele, porque Ele sonda, mas só não sonda de apontar erro não, mas perdoa. O caminho já foi feito através do sacrifício que Jesus fez. Ele negou essa culpa, Ele negou essa vergonha. Embora o pecado tente sempre nos levar para nos escondermos e fugirmos da presença do Senhor, o Senhor já abriu um novo e vivo caminho, amém? Esse novo e vivo caminho é Jesus. O caminho é esse, se achegar a Jesus, levar seus pensamentos cativos, seus pecados a Ele em confissão e arrependimento, que Ele nos perdoa. A palavra diz que nós temos perdão, misericórdia e graça disponíveis a nós através do Seu Filho Jesus. Amém. E isso é motivo de muita gratidão, meu querido, de muita gratidão. Porque a gente tem que fazer alguma coisa com a culpa. E fazer alguma coisa com a culpa é se colocar diante de Deus em arrependimento. E não se esconder.
Porque senão você começa a acreditar em verdades, em mentiras. Mas o Senhor está aqui com perdão, misericórdia e graça disponíveis para nós. E elas são novas a cada dia, amém? Elas são novas a cada dia. Mas quem nós somos? Além de intimamente conhecidos do Senhor, nós fomos criados propositalmente. Verso 14, eu te louvo porque fui feito de forma espantosa e maravilhosa. Queridos, era para ser de forma espantosa e maravilhosa mesmo. Porque se é para representar a glória de Deus, um Deus desse patamar, não podia ser pouca coisa. Tinha que ser de forma extraordinária mesmo. A gente carrega o DNA dele. Consegue compreender? Não podia ser menos do que isso. A palavra diz que nós somos imagem e semelhança dele. Então tem que ser de forma magnífica mesmo. Tem que ser de forma extraordinária mesmo. Mas você precisa entender que tudo isso tem um propósito para ser. Você não pode ficar só com o ego de ter sido feito de forma maravilhosamente, não. E o depois? A gente precisa compreender o depois. Fomos feitos para trazer glória a Deus. Cada dom, cada talento seu tem força de serviço no reino, amém? Você não foi feito maravilhosamente para sentar no banco e ficar muito satisfeito com essa criação linda do Senhor. Não foi para isso, fomos criados para um propósito. Quando as pessoas olham para nós, remidos no sangue de Jesus, elas deviam ver em nós e testemunhar em nós esse sangue derramado pingando das nossas vidas diariamente. Pingando em atos de amor, atos de serviço, atos de compaixão. É isso que as pessoas precisam ver em nós. Nós não fomos criados maravilhosamente aos olhos do mundo. Adolescente, jovem, preste atenção nisso aqui. Nós não fomos criados maravilhosamente aos olhos do mundo, não foi. Mas ao coração de Deus para trazer glória para Ele. Você foi intencionalmente, criado para glorificar a Deus. E você foi separado deste mundo para isso. Você está neste mundo, mas você não faz parte do que está nesse mundo. Você foi separado, e aí a gente entra no quarto e último atributo de Deus, que é a santidade, a pureza. Você foi separado para influenciar neste mundo. O pastor tem falado muito em renovação da mente, em pensar nas coisas do alto. Então, em quarto lugar, precisamos nos render à santidade de Deus. Diante dos nossos pecados, diante de todo erro, nós não temos outra alternativa, queridos, a não ser nos rendermos à santidade de Deus e buscarmos esse perdão de Deus. Dos versos 19 ao 23, vai falar sobre a santidade de Deus. Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, e não existe nada mais insano que a gente querer escapar dessa verdade. Fugir dessa verdade. Não há nada mais insano do que tentar ir contra isso. E é por isso que o salmista se revolta no final desse salmo. Porque ele diz assim: não é possível ter pleno conhecimento de quem Ele é, o que Ele faz, como Ele nos criou, quem é Deus, e mesmo assim tentar desafiá-lo, mesmo assim se rebelar contra Ele. E aí Davi, ele firmemente se posiciona contra essas pessoas que se levantam contra o Senhor. E verso 21 e 22 ele diz que abomina o que Deus abomina e aborrece a quem Deus aborrece. Davi está tão rendido diante do Senhor que ele não consegue ter outra atitude a não ser de rendição. E aí ele olha para aqueles que se levantam contra e fica indignado. Diante de tanta grandeza, de tanto poder que emana, ele fica indignado. E ele não apenas declara o seu desgosto em relação àquelas pessoas que se levantam contra Deus e contra o próximo.
Ele só não faz só isso, mas também ele volta para si mesmo, ele se examina. Ele só não aponta o erro, ele faz isso, ele aponta o erro, mas também ele volta as armas para dentro dele e pede que o Senhor o sonde e o prove. É o que diz o verso 23. Ele roga a Deus não apenas para trazer à tona aquilo de mal que há em seu coração, mas ele pede também que o Senhor o guie pelo caminho eterno. Sabe, querido, se a gente pedir ao Senhor que nos sonde, é bem verdade que Ele vai encontrar coisas más. É bem verdade que isso vai acontecer, e o salmista sabia que isso ia acontecer. Ele sabia que tinha coisa mal dentro dele, mas que ele precisava de ajuda. Ele precisava de ajuda para que aquilo fosse tirado de dentro dele, que ele fosse liberto, sabe? E nós precisamos nos render à santidade de Deus. A gente precisa estar rendido diante dele para que ele nos sonde. Todos os dias precisamos ser sondados pelo Senhor. E se a gente pedir que sonde, Ele vai sondar e vai mostrar. Não vai ficar nada escondido, Ele vai mostrar. Só que depois que Ele mostrar, vai depender de mim, de você, o que a gente vai fazer com isso. E a gente precisa se render diante dEle, em santidade, pedindo a Ele para nos tornarmos santos como Ele é santo. Pedindo a Ele que tenha misericórdia das nossas vidas, sabendo quem Ele é e quem nós somos nele. Sabe, embora Davi tenha escrito esse salmo há pelo menos 1000 anos antes de Jesus andar sobre a terra, tudo já apontava para Ele. Tudo já apontava para a pessoa de Jesus, que viria e que nos daria esse livre acesso e essa liberdade que nós temos hoje. Tudo já apontava para Ele. Hoje eu e você podemos ler esse salmo debaixo da nova aliança, já sabendo que Jesus já veio, já derrotou a morte, já está sentado à destra do Pai, amém? E já preparou para nós um novo e vivo caminho. Que todo aquele que crê e confessar estará com Ele também para toda a eternidade, amém? Eu e você estamos aqui nesta terra para manifestar a glória de Deus. Eu e você somos esse canal do Evangelho que liberta, da verdade que liberta. Eu e você estamos aqui para servirmos de testemunha de quem Ele é e quem nós somos feitos nele, amém? Nós precisamos entender que Deus se move através da minha vida e da sua vida para trazer libertação. Eu e você precisamos entender que somos canais do Senhor para esse tempo, para que mais pessoas sejam libertas no poder que há no nome de Jesus, que mais cadeia seja quebrada e que mais mentiras sejam desfeitas a respeito de quem nós somos. Amém? Porque o desejo dele é que ninguém se perca, que não fique um só para trás. O desejo dele é que todos se rendam e se tornem livres. Livres. Porque o sacrifício te tornou livre. A nova aliança te fez liberto. O sangue te trouxe de volta à liberdade. Amém? Nós temos muito a que celebrar. Muito a que celebrar. Você se torna livre quando se rende. Parece louco, né? Parece controverso. Mas é a mais pura verdade. Se alguém tem vendido outra verdade que não seja essa, te prometendo outras coisas, não se renda a isso. Se renda à única e verdadeira verdade, que é Jesus. Se renda a Ele nesta noite. Não fuja do seu Criador. O fato de você ter pecados não deve diminuir quem você é e nem te fazer se esconder, mas sim deve te trazer reflexão, e a reflexão arrependimento, e o arrependimento libertação, amém?
Eu e você somos feitos para vivermos em liberdade em Deus. O seu pensamento precisa estar cativo ao céu, precisa estar voltado para o Senhor, porque nós fomos criados maravilhosamente aos olhos dele, queridos. E David uma vez falou em uma das suas pregações que se o mundo tem te amado, alguma coisa muito errada está acontecendo. Porque quando nós somos feitos maravilhosamente aos olhos do Senhor, o mundo não vai nos amar, pelo contrário, vai nos odiar. Que você reflita nessa noite, porque o meu convite é que você se renda ao irresistível, ao incontestável e ao inescapável amor de Deus para com você. Entendendo quem Deus é e tendo a plena convicção de quem você é nele, quem você foi criado para ser, e que nenhuma palavra contrária a essa possa te dominar, te possa convencer. Não, mas que você seja plenamente liberto pela palavra de Deus, que nos guia em toda a verdade. Eu gostaria de orar. Queria que você colocasse de pé, mas também queria fazer um convite. Se alguém aqui nesta noite entrou aqui sem saber quem é, quem Deus é e quem você é nele. Se você entrou aqui com um sentimento e com uma palavra que te foi dita algum dia, te inferiorizando, com uma visão totalmente distorcida de quem você é, de quem você foi feito para ser, que você se rendesse ao Senhor, que você levantasse a sua mão e que você o aceitasse, negando tudo aquilo que um dia te disseram que não era verdade, e se rendendo ao pleno poder de Deus, que te sonda, que te conhece, que te fez de forma maravilhosa para manifestar a glória dele. Esse é o meu primeiro convite a alguém aqui nessa noite que quer se render aos pés do Senhor, que ainda não o conhecia, que ainda não ouviu falar e que não tinha ideia de quem você é nele. Que você coloque-se de pé e levante a sua mão, que eu quero orar pela sua vida. Se alguém aqui recebeu essa direção do Senhor, que foi feito para glorificar o nome do Senhor, e que nenhuma palavra contrária pode diminuir a criação maravilhosa que o Senhor fez, que você possa se render nessa noite ao pleno conhecimento que Ele tem sobre você. Querido, nenhum sofrimento, nada passa desapercebido pelo Senhor. Nada passa desapercebido dele. Tudo que você passa, todas as suas lutas diárias são conhecidas do Senhor. Só que Ele quer aliviar o nosso fardo. Ele quer trabalhar em nós, Ele quer carregar o nosso fardo. Ele quer te fazer livre e te desprender de tudo aquilo que um dia te amarrou. Te desprender de tudo aquilo que um dia te fez se sentir menos do que você foi criado para ser. Você foi criado para ser livre. E receba nessa noite a liberdade que só o Senhor pode te dar, para você ser tudo aquilo que Ele sonhou e planejou para que você fosse. Amém? Amém.